É isso aí, pessoal. Em uma tarde cheia de imprevistos, infelizmente eu acabei gravando um vídeo para vocês não perderem o que estava programado na aula de hoje. Recomendo que vocês assistam como se estivessem na live, porque amanhã eu vou dar sequência exatamente de onde eu parei no vídeo, tá? Equação do primeiro grau com duas incógnitas e o sistema de eixos coordenados. Você já estudou equações do primeiro grau com incógnita. Neste módulo, vamos estudar um outro tipo de equação do primeiro grau, aquelas que possuem duas incógnitas. Vocês devem estar se perguntando, se a equação possui duas incógnitas, então ela terá duas soluções? Veremos por meio de uma situação problema que pode ser representada por uma equação com duas incógnitas, que equações desse tipo têm mais de uma solução. E vamos retomar também os conteúdos sobre o sistema de eixos coordenados estudado no sexto ano por diferentes aspectos. Então, esses assuntos precedem a introdução de sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, que será feito no caderno 4. Então vamos começar aí por uma situação problema. Júlia e Paty juntas têm 29 DVDs de suas bandas preferidas, chamando de J o total de DVDs de Júlia e de P o total de DVDs de Paty. Escreva a equação que representa o total de DVDs que elas têm juntas. Então a gente vai escrever numa equação que está proposto aí, que chamando de J o que tem a Júlia e de P o que tem a Paula, a gente vai simplesmente colocar estas situações escritas como o DVD da Júlia, que é J, faz de conta ser um J, tá feio, mais os DVDs da Paula, totalizam 29 DVDs. Tá? Aí no item B, tá lá, apenas com esses dados, é possível determinar o número de DVDs de cada uma? Aí justifique sua resposta. Aí não dá. Por que não dá para a gente determinar quanto cada uma tem? Por quê? Só com Paula, Júlia, pode ter qualquer número, que vá desde 0 até 29. Então não dá para precisar exatamente o que cada uma tem aí nessa situação. Agora, olha no item C. Suponha que a Paty tenha 13 DVDs. Substituindo esse valor na equação que você montou no item A, é possível determinar o número de DVDs de Júlia? Em caso afirmativo, determine. Então, a equação que você montou lá no item A foi J mais P igual a 29, ou seja, o total de DVDs da Júlia mais o total de DVDs da Paty é igual a 29. Então, o que você faz nesse caso? Se a Paty tiver 13 DVDs, olha o que vai acontecer aqui. A gente vai repetir, né, a quantidade de DVDs de Júlia mais os DVDs da Paty, que são aqui, segundo o enunciado, 13. Isto é igual a 29. E agora, basta resolver esta equação que nós teremos o quê? Que os DVDs da Júlia são 29 menos 13. Significa que a Paty tem... Aliás, a Júlia, ela teria quantos DVDs aqui? Nessa situação, a Júlia tem 16 DVDs. E como 16 mais 13 é 29, nós temos essa situação como correta. Desculpem. Tá? Item 2. Então, esta foi a análise que nós fizemos para essa primeira situação, onde a gente partiu de uma representação para uma resolução que seja possível de escrever como duas somas. Então vamos agora para o item 2. Suponha que alguém jogue uma moeda 5 vezes. Sem saber quantas vezes apareceu cara ou coroa na face voltada para cima, monte a equação que representa essa situação. Para isso, chame de x o número de caras e de y o número de coroas. Então, para fazer essa representação, a representação em si é fácil. Porque x mais y é igual a 5, ou seja, o número de caras mais o número de coroas tem que ser igual a 5, que foi a quantidade de lançamentos. Aí no item B, ele pede para vocês determinarem todos os valores possíveis para a equação. Como você vai fazer isso? Você pode fazer o quê? Pode ser 5 caras e nenhuma coroa.
pode ter uma cara e 4 coroas. O que mais que você pode ter aí? 3 caras e 2 coroas. O que mais você pode ter aí? Ó, 4 caras e uma coroa. O que mais que você pode ter aí? 2 caras e 3 coroas. E por último, né? 0 caras e 5 coroas. Então temos aí, são 6 exercícios possíveis, 6 resultados possíveis que a gente tem aí, ó. 5 caras e nenhuma coroa, 4 caras e uma coroa, 3 caras e 2 coroas. Aí nós temos também, ó, nenhuma cara e 5 coroas, 4 coroas e uma cara, 3 coroas e 2 caras. Então aí no item C, são os resultados possíveis para essa equação. Aí, ó, as soluções que você obteve podem ser indicadas por um par ordenado do tipo XY. Escreva todos os pares ordenados que representam o conjunto solução dessa equação. Lembrando que primeiro aparece o quê? O número de caras, que é o x no par ordenado, e o y é o número de coroas. Então nós temos aí como solução dessa equação quais pares ordenados? 5 e 0. Aí nós temos ali 4, 1. Lembrando que aqui eu fiz outra chave, mas é um parênteses para representar o par ordenado, tá? Então nós temos 5, 0, 4, 1. O que mais que nós temos? 3 e 2. Lembrando que sempre o número de caras primeiro. Aí, quando inverte a situação, nós temos o quê? 2 e 3. O que mais que nós temos aí? 1 e 4. E o que mais que nós temos aí? 0 e 5. Então, temos aqui os 6 pares ordenados que representam a situação anterior. Aí no item D, está perguntando o par 1, 4 é igual ao par 4 e 1? Essa é uma atividade que está pedindo para você pensar, mas eu vou antecipar para você. Não, eles não são iguais. Por quê? Neste caso, o que representa o par x e y? X e y, lembre, um par ordenado sempre vai ter esta cara. X e y, x representa o número de caras e o y é o número de coroas, ou seja, uma cara e 4 coroas é completamente diferente do que 4 caras e uma coroa. Então, por este motivo, já é diferente. E assim concluímos a análise também deste exercício. Olha, item 3. A soma de 2 números racionais é 5. Escreva a equação correspondente e não se esqueça de antes nomear as incógnitas. A gente pode chamar essas incógnitas de x e y por um padrão do que a gente está começando a estudar agora. Então nós temos lá, ó, x mais y é igual a 5. Então tá aí, tá representado. Aí, ó, escreva 3 pares ordenados que satisfaçam essa equação e não são soluções do item 2. Então, como assim? A soma dos dois tem que ser igual a 5 e não pode ser nenhum das soluções do item 2. Ou seja, neste caso aqui, ó, todos os pares ordenados aqui são soluções dessa equação que foi proposta. Então, para a gente fugir dessa situação, ele está dizendo aqui que são que tipos de números aqui? Racionais. Então, ó, o que a gente pode usar? 3 pares ordenados que satisfaçam essa equação. Podemos usar 3,5 e vou usar ponto e vírgula para separar os pares ordenados, hein? E 1,5, ó. A soma deles é 5 e o resultado não é parte da solução do exercício anterior. Uma outra situação que podemos usar: menos 3 e 8. Ó, a soma deles é 5 e ele não atende à equação anterior.
Tá? E ambos são números racionais. E por último, para fechar o exemplo, um exemplo pequeno, 0,5 e 4,5. A soma entre eles é 5. É 5, mas não atende à situação anterior. Então, aí na letra C, ó, você deve ter observado. Antes de eu avançar aqui, para quem não está entendendo, eu estou escrevendo diversos pares ordenados aqui que satisfaçam essa equação. Qual é a condição? Que a soma deles seja 5. E qualquer um desses pares ordenados aqui, ó, eles têm que tipo de característica? Ó? X e Y, sempre nesta ordem. Primeiro x, depois o y, tá? Isto não muda. Você deve ter observado que a equação deste item 3 é igual à do item 2. O conjunto solução também é igual? Justifique sua resposta. Então, conjunto solução desta atividade não pode ser numerado igual aos da seção anterior, porque no item 2, o que nós fizemos, a gente está falando de moeda, ou seja, moeda ou é cara ou é coroa. Não tem, é aquilo. Vai, se a gente for colocar número, ou é 1 ou é 0, não vai fugir disso. Já nessa situação que nós estudamos, nós usamos números racionais, ou seja, há infinitas possibilidades de solução para este caso. Então não dá para a gente numerar como fizemos anteriormente. Tá bom? E aí, ó, uma síntese da equação do primeiro grau com duas incógnitas. Na seção anterior, você verificou que as situações propostas podiam ser representadas por equações do primeiro grau com duas incógnitas. Você deve ter percebido também que as soluções de equações desse tipo são representadas por meio de pares ordenados. Além disso, vimos que em cada contexto o número de soluções variou. No item 1, o conjunto solução é finito, com uma única solução, e o par ordenado foi determinado partindo-se do valor de uma das incógnitas. Como a equação referia-se a dados de uma situação já determinada, não eram quaisquer valores que satisfaziam essa situação. No item 2, o conjunto solução também é finito. Os pares ordenados que satisfazem a equação são constituídos de números naturais no intervalo numérico de 0 a 5. Já no item 3, o conjunto solução é infinito, porque o conjunto universo é o dos números racionais. Dessa forma, o conjunto solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas depende do contexto apresentado pela equação, ou do contexto representado pela equação. E neste módulo nós vamos aprender um pouco mais sobre esse tipo de equação. Então vamos lá, determine 5 pares ordenados de números racionais que satisfaçam as equações. Levando-se em conta que o par ordenado aí tem que satisfazer esses números, nós temos aqui, a gente precisa atribuir valores para m e para n que satisfaçam esta equação. Então, que valores a gente pode usar aqui? 4m mais n igual a 8. Eu vou te dar um exemplo de par ordenado aqui, que você possa colocar. 2 e 0. Como você faz para verificar se isso está certo? Substitui. Substitui o quê? M e N. Na equação você vai fazer o quê? 2M, 4 vezes 2, mais o N é 0 é igual a 8. Ou seja, o N é 0. 8 é igual a 8, certo? Então, este par ordenado 2 e 0 é uma solução possível para essa equação. Vou dar um outro exemplo de par ordenado aqui que a gente pode usar. 1 e 4. 1 no M e 4 no N. Então, na hora de substituir, você vai fazer o quê? O M é 4M, não é? 4 vezes 1 mais o N4 igual a 8. Então, nós temos 4 mais 4 é igual a 8. 8 é igual a 8. Isso significa que o par ordenado 1 e 4 também é uma solução para este exercício. Tá? Isso não significa que são todas, tá?
Então, um outro par ordenado aqui, ó, menos 2 e 16. Como que a gente vai fazer isso? Não é 4m mais n igual a 8? 4 vezes menos 2 mais o n vale 16, então mais 16, isso tem que ser igual a 8. 4 vezes menos 2, menos 8 mais 16 é igual a 8. Menos 8 mais 16 dá 8. Olha só. Tem segredo para você descobrir que par ordenado usar aí? Não, não tem. Basta que você vai jogar, na verdade. Você vai tentar. Literalmente tentar. Bom, então uma dica, usem números pequenos para facilitar a sua vida. Vamos aqui, ó, no exercício B. Tá? Aí vocês completem, tá, os outros itens que faltam. Item B. A sobre 2 menos B é igual a 1. Então, nós temos o quê? Que par ordenado que a gente vai ter aqui? Do tipo AB. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de par ordenado que a gente pode utilizar aí. 4 e 1. Aí, como que você vai fazer isso? Basta substituir as informações. No lugar do A vai o 4, no lugar do B vai 1. Ou seja, 4 sobre 2 menos 1 é igual a 1. 4 dividido por 2 dá 2. Menos 1 é igual a 1. 1 é igual a 1. Então, este par ordenado 4 e 1 atende a esta situação que está aí proposta. Tá? Um outro par ordenado para você, 6 e 2. Ó, 6 para o A, 2 para o B. Basta fazer a substituição. No lugar, né, A sobre 2, a equação é A sobre 2 menos B igual a 1. O B aqui, o A valendo 6, 6 sobre 2 menos 2 igual a 1. Porque o 6 vale 2, porque o 6 é o valor do A e o 2 é o valor do B. 6 dividido por 2 dá 3, menos 2 dá 1. Ora, se 1 é igual a 1, é sinal de que 6 e 2 também atendem esta situação que está aí proposta. Vou colocar aqui mais um valor para vocês usarem. Vou pegar aqui 2 e 0. Então, 2 e 0 vocês vão fazer da mesma forma que os anteriores. A sobre 2, 2 sobre 2, menos 0 é igual a 1. 1 menos 0 é igual a 1. 1 igual a 1, ou seja, este par também atende a esta equação. Ok? E ali, x menos y é igual a 10. Olha, essa está até um pouquinho mais fácil de fazer. Mas vamos lá, começar por 15 e 5. Um par ordenado qualquer. 15 e 5, como você vai fazer? Ó, x e y, certo? 15 e 5. Só substituir o valor ali na nossa expressão, ó. 15 menos 5 igual a 10. 10 é igual a 10, ou seja, este par ordenado atende a esta situação. Ok? Um outro par ordenado para você ter noção, 20 e 10, ou 10 e 0. Ou se você quiser usar um número racional, 12,5 e 2,5. Temos aqui, ó, 12,5 menos 2,5 igual a 10. 10 é igual a 10, ou seja, este par ordenado também atende esta situação. E no item D, 2x mais y igual a 15. O que temos aí? Vou usar um par ordenado aqui como exemplo. Vou pegar valores iguais aqui, 5, 5, por exemplo. Como fazer isso? Basta substituir os dados ali. 2 vezes 5, mais o y, que no caso aqui vale 5, neste caso. 2 vezes 5, 10. Opa. 2 vezes 5, 10, mais 5 é igual a 15? Sim, 15 igual a 15, ou seja, este par ordenado atende a situação proposta para nós aí. E um outro exemplo para encerrar esse exercício, que vocês completam depois, um outro par ordenado pode ser 3 e 9. Como vai ficar?
só substituir. 2 vezes 3 mais 9 igual a 15. 6 mais 9 é igual a 15. 15 igual a 15. Isso significa que esses pares ordenados também atendem a esta situação. E vamos agora ao item 2. Verifique se o par ordenado menos 2 e menos 3 é solução das equações. Como você vai fazer isso? Substituindo os valores que a gente tem de x e y nas equações. Lembre-se sempre que é nesta ordem que aparece e não vai aparecer o contrário. É mais fácil aparecer na equação, por exemplo, 2y mais 3x, do que o par ordenado. O par ordenado é nesta representação que você está vendo, nesta ordem. Ou seja, 3 vezes o valor do x, mais 2 vezes o valor do y é igual a menos 12. E a gente só substitui, lembrando que se há uma letra, um número e uma letra e nenhum sinal entre eles, há uma multiplicação aqui, ou seja, 3 vezes menos 2, mais 2 vezes o menos 3. Então, nós temos aí menos 6, o menos 6 igual a menos 12. Menos 12 igual a menos 12. Isso significa que o par ordenado menos 2 e menos 3 é solução para a equação A. E a gente vai fazer a mesma verificação na equação B, com esse mesmo par ordenado. Ou seja, no lugar do m, o menos 2, menos 4n igual a 10. Número e letra, nenhum sinal, vezes menos 3. O que vai significar isso? Menos 2, menos e menos, mais 4 vezes 3, 12, é igual a 10. Menos 2 mais 12 é igual a 10. Se 10 é igual a 10, significa que o par ordenado é solução das duas equações. Vamos agora para o item 3. Olha que legal. As idades de um casal podem ser representadas por dois números naturais desconhecidos. A soma das idades desse casal é 64. E a diferença das idades é 2 anos. Qual é a idade de cada um? Se 64 é a soma das idades dos dois, uma das formas que a gente pode fazer é pegar o quê? Dessa soma, tirarmos 2 anos, certo? O que nos sobra? 62. Feito isso, o que a gente pode fazer? Pegar este 62 e dividir por 2, o que vai nos dar 31 anos. Ou seja, a gente pode fazer o que nesse caso? Se a gente tirou, se a gente pegou a diferença lá atrás, a idade deste aqui, esses 31 anos que a gente achou, é a idade do mais novo. Portanto, um tem 31 anos e o outro tem 33. Para você que não entendeu absolutamente nada, eu vou começar de novo. 64 anos, o que a gente fez? Tirou 2. Por quê? Se a diferença das idades é de 2 anos, a gente tira essa diferença lá na frente, que vai dar 62 anos. Estes 62 anos a gente pega e divide por 2, porque desta forma a gente acha a idade de quem? Do mais novo. Por quê? Se a diferença é de 2 anos, um tem 31 e o outro tem 33 anos. E desta forma é um raciocínio aritmético. Por que aritmético? Que a gente fez apenas as propriedades das operações. É possível fazer isso como álgebra? É claro que é. Nós podemos chamar de que forma? Algébrico raciocínio, como que a gente faz isso? O que a gente não sabe aí? A idade. A gente sabe que a idade de um é x, e a idade do outro é x mais 2, e que a soma dessas idades é 64 anos. Ou seja, x mais x, 2x mais 2 é igual a 64. 2x é igual a 64 menos 2. 2x é igual a 62. X é igual a 62 dividido por 2. X vai ser igual a 31.
Ou seja, chegamos aqui, 31 anos é a idade do mais novo. E, portanto, esses 3 risquinhos que vocês vão ver bastante, o outro tem 33 anos, ou seja, as idades são 33, 31 e 33 anos. Tá ok, gente? 31 e 33 anos. Feito isso, podemos agora fazer o quê? Considerando as equações x sobre 2 mais y igual a 2, x mais 3y igual a 5. Qual par ordenado que satisfaz as duas equações? O que vocês podem fazer nesse caso? Testar. Testar como, meu povo? Como que a gente testa isso, Leandro? É só pegar cada par ordenado e fazer a verificação, substituindo e ver se o resultado confere. Lembrando que tem que resolver as duas questões. E da sessão em casa, os exercícios 1, 2 e 3. 1 e 2 só, tá? Que são exatamente estes exercícios que nós fizemos durante a aula. Pessoal, não era a intenção gravar o vídeo, mas como tive esse problema para vocês não perderem a aula, gravei. Amanhã a gente dá sequência nisso. Bons estudos por aí, até mais!